E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Emerson, professor de física, e vamos juntos resolver essa questão número 21. Ela fala o seguinte: uma carga negativa aqui, se move com velocidade v. Então, tem-se no desenho uma carga, que eu vou até anotar aqui, menor do que zero, e tem-se o módulo desenhado, a direção e o sentido do vetor velocidade. Devia estar com uma setinha aqui, mas tudo bem. Aproximando-se de um fio pelo qual passa uma corrente elétrica. Galera, temos na representação um condutor retilíneo infinito. Veja que tem esses pontinhos aqui, ó, que indica que o condutor ele não tem limite no tamanho vertical dele para cima ou para baixo. Nessas condições, a teoria eletromagnética prevê que a carga Q, e aí a questão fala, né, as alternativas, vai ser repelida, vai ser atraída, vai ser desviada. Então, povo, uma questão muito interessante de eletromag. Essa questão, ela mostra para nós o seguinte, eu vou representar a situação aqui embaixo, tá legal? Você tem um condutor retilíneo, um condutorzinho, ele tem um comprimento infinito, ok? Infinito. E aí, o que eu sei? Né? Pelo experimento de Ørsted, a gente viu, né, o dinamarquês, o físico dinamarquês, ó, quando eu tenho passagem de uma corrente elétrica pelo fio, eu gero no entorno desse fio o quê? Um campo magnético, na sua forma circular. Então, eu vou marcar a corrente subindo igual lá na situação aqui, e pela regra da mão direita, corrente localizada no dedão, campo localizado nesses dedos, eu sei o sentido, a orientação das linhas de campo magnético. Então, eu sei pela situação aí, para quem não lembra da regra da mão direita, é o seguinte, né? Você tem o dedão aqui, certo? E aí você vai ter os seus dedos, ó, posicionados assim, certo? E aí você vai ter aqui a análise pelo seguinte, o seu dedão, ele prevê a orientação da corrente elétrica. No nosso caso, ela está para cima, certo? Deixa eu desenhar de outro lado, de outra perspectiva, que eu acho que vai ficar mais fácil. Ó, se você abraçar aqui, ó, com o seu dedão o fio, por trás aqui, ó, os seus dedos, eles vão fazer isso aqui, né? Tá vendo? Você vai pegar, tá abraçando o fio. Você vai ter ali a corrente no sentido do dedão e as linhas de campo magnético nesse sentido rotacional, as linhas de campo. Então, de acordo com o problema, você tem no entorno desse fio a produção de um campo magnético que segue essa orientação aqui. Quer ver? Eu vou desenhar ele aqui, para não ficar muito poluído o desenho. Vou marcar só a corrente para cá. Ó, as linhas de campo elas vão seguir essa orientação aqui, ó. Vou desenhar circularmente essas linhas, circularmente, e eu sei que o campo está rotacionando nesse sentido aqui. E o vetor campo magnético é sempre o quê, gente? Tangente a essas linhas, né? Ó. O vetor campo magnético é sempre tangente. Tudo bem? Então, isso daqui é dado pelo experimento de Ørsted. E aí, o que eu consigo inferir pela questão? Eu tenho um campo magnético circular, eu vou desenhar ele até de outro jeito, eu vou desenhando ele assim, ó. Depois eu acerto a distância das linhas ali. Então, vamos acertar as linhas aqui, ó. Um campo magnético nessa forma, tá vendo? E eu tenho uma carguinha, uma carga elétrica, que vai entrar aqui, certo? E aí a gente vai ter que entender o que vai acontecer com ela. Na hora que essa carga negativa
ela chega andando aqui, ó, com o vetor velocidade que aponta para cá, o que eu tenho que lembrar? Vamos perceber esse desenho em outra perspectiva, ok? Vamos colocar ele virado para vocês. Então, ó, se você estiver enxergando as linhas de campo de cima, vistas de cima, nesse formato aqui, você consegue visualizar melhor o que vai acontecer com o nossa carguinha negativa. Só colocar mais uma linha intermediária aqui. Veja bem, gente. Na hora que a carga chega, eu sei que o campo está rotacionando para cá, ó. Sim. Se você estivesse olhando o fio assim, ó, de cima, tá bom? A corrente saindo da tela para vocês. A corrente está saindo da tela aqui. Na hora que a carga chega, ela chega nessa direção aqui. Essa direção. Então, a carga está aqui, ó. Ok? Ao adentrar uma região de campo magnético, veja, o vetor é sempre tangente à trajetória, né? O vetor campo, ele está apontando assim. O vetor velocidade está apontando assim. Então, quando eu tenho uma carga numa região de campo elétrico ou campo magnético, eu teria uma força magnética agindo sobre essa carga. Então, se você lembrar da regra da mão esquerda, que é o faça bom vestibular, que a gente pode representar essa mão esquerda aqui, ó. Ó. Dedão apontando aqui. O indicador aqui. O dedo do meio apontando aqui. E os outros dedos aqui dobradinhos. Ó. No dedão você tem o vetor força. Força magnética, FB. Neste dedo aqui você vai ter o vetor campo magnético. E nesse dedo aqui você vai ter o vetor... eu troquei as cores, né? Deixa eu alternar aqui. Nesse dedo aqui, você tem o vetor velocidade. E aqui você tem o apontamento do vetor campo magnético. Olhando para a tela, lembrando que esses caras aqui, eles fazem 90 graus entre si. Olhando para a tela, eu aponto primeiro o meu dedo indicador no campo magnético, que é para baixo, certo? Porém, do jeito que eu estou apontando, a velocidade está apontando para mim. Eu sei que a velocidade está apontando lá para a direita da tela. Então, é assim, né? Campo para baixo, velocidade para cá. Olha o meu dedo. Ele está entrando, o dedão está entrando na tela. Só que se minha carga é negativa, a força é no sentido oposto, saindo. Então, eu vou ter uma força aplicada aqui, ó, que está saindo da tela. Lembra que a orientação do vetor saindo é assim, né? Minha força vai estar assim, saindo da tela. Então, essa partícula, na hora que ela recebe uma força perpendicular à sua trajetória, ela vai começar um movimento de desvio. E ela vai acabar entrando nesse campo num movimento circular e uniforme. O que isso daí significa? Significa que eu tenho uma mudança na trajetória da partícula sem uma mudança no módulo do vetor velocidade. Portanto, a alternativa correta é a letra C, né, gente? Ela será desviada em sua trajetória por conta da ação da força, que a gente pode modelar sempre pela regra da mão esquerda, para que possamos entender que ela vai entrar em movimento circular. Isso com a condição da força ser perpendicular à velocidade, tá bom, gente? Então, que é o caso, né? Logo, essa questão é muito bacana, que a gente consegue falar da regra da mão direita para lembrar da produção do campo magnético no entorno de um condutor retilíneo e com uma carga interagindo com o campo, através da regra da mão esquerda, falar sobre a força magnética.
Tá bom, galera? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê agora na próxima questão, tá bom? Falou para vocês, até mais.